jovens e menores. Hoje à tarde o Senhor deu a graça de contar, mas a obra de Deus não fica velha. O Senhor mandou contar nesta igreja também. Louvo o Senhor, porque o Senhor nos mandou dentro do presídio aqui em São Paulo, irmãos, dentro do Cadeião de Pinheiros, nesse lugar, um lugar muito difícil, onde muitas facções estão ali dentro. Louvo a Deus, porquanto começamos uma obra ali dentro, junto com alguns irmãos, uma missão de cultos religiosos. Agradeço ao Senhor, porquanto um dia chegamos dentro daquele lugar, irmãos, passamos por todos os procedimentos, e naquele momento que nós entramos dentro daquele raio, irmãos, agradeço a Deus que veio um moço correndo com uma Bíblia, um inário na mão. Ele veio na minha direção falando: irmão Fernando, desesperado ele estava. Eu olhei para ele, tentei acalmar, falei: filho, o que está acontecendo? Ele falou: o que está acontecendo eu não sei, mas o piloto do raio mandou te chamar agora, ele quer falar contigo. Eu falei: o que é piloto? Eu não sabia o que era. Ele falou: o piloto, ele é comandante de uma facção e ele domina todo este raio, ele quer falar com o senhor agora, vamos para lá. Chegamos na porta daquela cela, tinha 3 homens, irmãos, ali protegendo aquela cela. Eles abriram, nós entramos, e naquela hora tinha 15 homens, 10 a 15 homens ali dentro, se não me falha a memória. Aquele homem veio, se apresentou, pegou na minha mão e falou assim: vocês são crente da Congregação Cristã no Brasil? Eu falei: somos, por misericórdia. Eu falei: quem é você? Ele falou: eu sou fulano de tal, eu lidero aqui este raio, porque eu sou piloto dessa facção. Falou o nome da onde que ele era, irmãos. E naquele momento eu falei: o que você quer conosco? Ele falou assim: olha, eu chamei vocês aqui porque eu preciso saber que se o Deus que vocês servem, ele é um Deus vivo e ele é de verdade. Glória ao nome do Senhor. Quando ele falou aquilo, aquela preocupação que estava dentro do meu coração foi embora, porque não era a mim que ele queria conhecer, era o Deus que fez os céus e a terra, e ele é Pai de todos os espíritos e tem todo o poder sobre a sua mão. Eu falei: Senhor, como eu vou te apresentar para este homem? E o Senhor falou no meu coração: meu servo, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu vou estar presente. Dobramos os joelhos, uma glória nos tomou dentro daquele lugar, um silêncio muito forte, irmãos. E ali a oração Deus dava a um dos servos de Deus que estava ali dentro. Percebíamos que Deus já tinha tocado neles, porque escutávamos o sussurro de um choro dentro daquele lugar. Levantamos, irmãos, e quando nós levantamos, aleluia, o Senhor falou: eu gostei do pedido dele, ele quer me conhecer, pode anunciar que eu vou me apresentar para eles agora dentro desse lugar. E o Senhor falou para ele: olha, homem, você quer conhecer se esse Deus que nós servimos, ele é um Deus vivo e ele é poderoso, se ele é de verdade, então o Senhor te manda dizer que ele vai se apresentar agora. Naquele momento eles olharam para a grade da porta, achando que Deus ia entrar pela grade principal. Eles olharam pela grade da janela, achando que Deus ia entrar pela grade da janela. Mas o que eles não sabiam, que o Espírito de Deus já estava tomando os corações que ali estavam. E o Senhor tomou alguém pelo Espírito Santo, dizendo assim: você quer me conhecer, mas sou eu que te conheço desde o ventre da tua mãe. Quando ainda pequeno você não teve um pai para te abraçar, você não teve um pai para beijar no teu rosto, te aleluia, dizer que te amava. Então o mundo te arrastou, as drogas te arrastou, a criminalidade te arrancou, te levou embora. Mas para você saber que esse Deus, ele é vivo, ele é de verdade, ele está subindo uma rua agora, e na última rua tem uma viela. Nesta viela, a última casa à esquerda, tem a casa de uma senhora marcada pelo sofrimento. É a senhora, sua mãe, que agora está colocando um véu sobre a sua cabeça, dobrando seus joelhos em volta da sua cama, dizendo: Senhor, se o meu filho estiver vivo ainda, faz ele te conhecer como eu te conheci. Naquela hora aquele homem gritou dentro daquela cela, ele chorava, gritava, parecia um leão bramando dentro da selva. A glória de Deus visitava, e o Senhor falava assim: você queria ter um abraço de um pai? Eu sou o teu pai, que diz o Senhor. Irmãos, a glória de Deus nos visitava, muita presença de Deus nos visitou, e eu fiquei preocupado, porque
porque os presos que estão no pátio naquela hora, eles estão fazendo alguns lazeres, mas irmãos, não se ouvia nada pelo lado de fora. Irmãos, eu fiquei com medo de uma rebelião, alguma coisa acontecer. Louva a Deus, irmãos, porquanto naquele momento a porta do Evangelho se abriu dentro daquele lugar, e o Senhor, irmãos, foi falando a respeito da sua obra. Quando nós puxamos aquela cortina que nós estávamos saindo, eu avistei uma cena que eu nunca mais vou me esquecer na minha vida. Eu vi 700 presos de camiseta, de calça, todos estavam sentados no pátio daquele presídio, com as mãos sobre os seus joelhos. Eu olhei para aquele piloto, olhei para aqueles homens, eu falei: o que está acontecendo? Ele falou: aqui dentro, eu perguntei se o teu Deus ele é vivo, se ele é de verdade, ele existe mesmo, ele me conhece. Dá para fazer um culto para toda essa cadeia agora. Eles precisam conhecer o que eu conheci aqui dentro. Agradeço a Deus por quanto, irmãos, começou um culto de evangelização. Irmãos, e o Senhor abençoava os hinos, a oração. O Senhor mandou a sua palavra, a glória de Deus nos visitou. De repente não dava mais para pregar, porque a glória de Deus tomava os nossos corações. Agradeço a Deus que dobramos os joelhos, não se ouvia a oração. Nós levantamos daquela oração, irmãos, e quando o servo de Deus pegou naquela tribuna, aquele sim improvisado, o Senhor levou dentro da reunião de jovens e menores, e naquela hora o Senhor dava a graça de ouvir a oração do Pai Nosso, dos meninos e das meninas orando com tanta pureza, com tanta virtude. Quando terminou a oração do Pai Nosso das crianças, aleluia, o Senhor falou dentro do coração do servo de Deus: meu servo, você acabou de ouvir a oração do Pai Nosso das crianças, pois agora eu quero ouvir a oração do Pai Nosso da boca destes homens que estão nas garras de Satanás, porque quando eles selarem com a palavra amém, vai cair o cavalo e o cavaleiro dentro deste lugar. A igreja crê que quando Deus chega, ele coloca tudo no seu devido lugar. Naquela hora, irmãos, ali começou como se fosse uma marcha, ninguém na frente, ninguém atrás, um alarido dentro daquele lugar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E o Senhor foi dando a oração, irmãos, e quando chegou na parte do amém, que eles selaram com amém, ali eu olhei para aquela grade superior, tinha uma gota caindo em câmera lenta. Quando ela caiu no meio daquele povo, uns levantavam a mão para o céu gritando: Deus salva a minha alma. Outros caíam com o rosto em terra. Dá glória a Deus, irmão, dá glória a Deus, irmão. Não tem coração que resista a esse Deus maravilhoso. Meu Deus do céu. Está nas garras do demônio. O Senhor vai soltar esta noite. Agradeço a Deus de todo o meu coração. Não dá para descrever nesse testemunho o que aconteceu aquela manhã, mas louvo a Deus que quando estava saindo, agradeço a Deus que um papel veio na minha mão. Quando eu abri, eu comecei a chorar. Estava escrito assim: irmão Fernando, a paz de Deus leva para os irmãos orarem, porque pelo movimento que Deus fez esta manhã, nasce os primeiros pedidos de batismo neste lugar. Glória ao nome do Senhor. Levei para o servo de Deus orar, o Senhor confirmou. No dia do batismo, irmãos, foi dentro de uma cela, estava ali todos em volta, irmãos, a diretoria, os policiais, os presos, o ancião, os irmãos que estavam na comunhão. E quando Deus tomava o seu servo pelo seu Espírito, irmãos, nós víamos ali almas chorarem na presença de Deus. Agradeço a Deus que quando começou o serviço das águas, 19 almas desceu nas águas do santo batismo. Entre aquelas almas, o piloto daquele raio, que não é mais o piloto daquele raio, é o meu e o teu irmão na fé. Se formos fiéis, herdaremos a coroa da vida eterna. Agradeço a Deus por muitas obras, muitos milagres, sinais. Mais uma outra oportunidade, o Senhor dará a graça de estar convosco por onde tenho passado. Algumas viagens tenho ido, trago e levo a vossa saudação com a santa paz de Deus.